Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar agora, né, a nossa aula de farmacologia básica. E hoje, né, nós vamos dar uma sequência nos temas que a gente viu na aula passada e vamos estar abordando questões referentes, né, ao uso clínico dos medicamentos, né? Como que eles têm, né, uma questão de uso clínico. Na primeira aula, trabalhamos muito, né, a questão referente, né, a conceitos importantes da farmacologia para o uso adequado dos medicamentos. E hoje nós vamos estar, então, falando, né, da questão de estratégias para o bom uso clínico, considerando, obviamente, as questões de farmacocinética, farmacodinâmica, dose, né, entre outros conceitos vistos na aula passada. Ok? Bom, então, né, o que nós temos para hoje, né? Antes de iniciar nossa abordagem, né, é importante ressaltar que a prescrição de medicamentos é uma prática profissional, é um ato profissional que está relacionado à questão da odontologia. Então, vocês, futuros cirurgiões dentistas, né, têm esta prerrogativa, né, da escolha da medicação e trata-se de uma rotina, né, no atendimento odontológico, né. A questão da escolha dos fármacos para certas situações se torna, então, né, presente no cotidiano, e é necessário, então, né, seja na questão de medicamentos para dor, para inflamação, ansiedade, né, ou evitar processos infecciosos, que a escolha seja pautada principalmente em princípios científicos, né, para que a coisa funcione adequadamente e que o paciente tenha o melhor aproveitamento possível das medicações escolhidas por vocês. Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar o papel dos cirurgiões dentistas dentro de uma atividade clínica fundamentada na farmacologia e no chamado uso racional de medicamentos. E como objetivos específicos, temos a questão da abordagem, a questão da relação da morbidade relacionada ao medicamento, um evento que vem se tornando cada vez mais preocupante, e a sua relação com esse uso racional de medicamentos que a gente estudará hoje, além de mostrar, né, a atividade clínica dentro deste contexto. Pois bem, e as questões norteadoras de hoje, né, serão, né, entender o que é esse uso racional de medicamentos, saber quais os níveis de evidência, né, que existem e o que, que se trata essas questões de níveis de evidência, conhecer a classificação ABCD para indicação de fármacos e a questão, né, de uma reflexão, né, você sempre tem que optar pelo mais qualificado, ou se existem exceções, você vai escolher um certo antibiótico e é o melhor para a condição. Será que eu devo simplesmente usá-lo ou tenho que verificar outras condições associadas, né? E a questão de medicamento novo nem sempre é o melhor, né? Que é uma questão também que a gente precisa refletir bastante. E, juntamente, né, uma pequena situação, né, de clínicas aqui, no qual eu vou disponibilizar um material para vocês, para que vocês possam consultar e tentar responder, né, essas indagações que são, né, prerrogativas importantes na questão do uso clínico de medicamentos, né? Mulheres grávidas, mulheres amamentando, a dipirona para crianças abaixo de 1 ano, né? E a questão para uso, né, de alguns antibióticos. Pois bem, então, quando se fala de medicamentos, né, nós não podemos deixar, né, de falar dessa questão do uso mágico que se tem, né, um pensamento mágico com relação ao uso dos medicamentos, que é muito comum no Brasil, né? E assim, historicamente, né, o que nós temos, né? Boa parte da nossa história, né, como país, né, sem ter nenhum controle sobre o uso das medicações e sobre seus empregos clínicos, que por vezes, né, expunha os usuários a alguns riscos. E, por outro lado, o paciente que se encantava, né, com alguns efeitos, né, visíveis do uso das medicações, que por muitas vezes, né, eram simplesmente uma visão muito romantizada da medicação, que não traduzia realmente, né, as questões de uma eficácia, até porque medicações têm limites e, se não for usado dentro de uma racionalidade, essa eficácia pode ser ainda reduzida ainda, né? E no Brasil, né, como eu falei, né, existiu uma questão desse encantamento, né, relativo à questão do medicamento, onde o marketing, né, exerce um papel, por hora, até mesmo agressivo, né, onde nós vemos aqui, né, por exemplo, né, uma propaganda
que dizia, né, que o medicamento era melhor do que o leite, por exemplo. E assim nós temos, né, várias estratégias de marketing dentro do universo farmacológico que a gente tem que olhar com muita cautela, né? Então, alguns medicamentos prometem curas, né, incríveis, efeitos incríveis, só que pode levar, né, a situações de gravidade, de expor a pessoas, né, a alguns riscos, né, que devem ser considerados, né? Frente a isso, então, né, o que que nós temos, né? Nós temos situações em que a política de medicamentos, incluindo, né, a questão odontológica, teve sim alguns avanços nos últimos anos em termos de racionalidade, principalmente com o advento da Anvisa, né, que normatizou várias áreas do uso das medicações, incluindo a questão odontológica, mas tem também algumas heranças, né, que interferem na prática de escolha do medicamento, que vai desde profissionais que não têm uma boa compreensão, até mesmo da população em geral, que ainda tem essa visão mágica dos medicamentos, né? Assim, então, né, temos, né, uma agência que tenta regulamentar o uso dos medicamentos, temos pressões, né, da indústria farmacêutica, né, que às vezes, né, influenciam muito na questão da prescrição, não respeitando os limites, né, da racionalidade científica e às vezes muito movidos, né, por até mesmo promoções que são ofertadas, né, aos prescritores que atingindo uma certa meta de prescrição de medicamentos concorrem a prêmios e uma visão da população que acredita, né, que toda solução se dá, muitas vezes, pela questão quase única e exclusiva de uso de medicações. Então, com este uso irracional, muitas vezes, né, fomentado por um marketing farmacêutico agressivo, juntamente com a população que acredita que medicamento resolve tudo, e as limitações da eficácia que se tem em processos farmacológicos, é que surgiu na década de 70 do século passado um termo chamado morbidade relacionada ao medicamento. O que significa essa morbidade relacionada ao medicamento? São pessoas que apresentam uma situação de risco ou uma complicação devido ao uso irracional, indevido de medicamentos, muitas vezes de prescrições não adequadas. Nós vamos estudar, né, durante esse semestre, né, a questão, por exemplo, do antibiótico. Se o antibiótico não for corretamente indicado, você pode evitar uma profilaxia de infecção pós-cirurgia dentária, que pode comprometer muito a saúde da pessoa, não só por um avanço da infecção, como o risco, né, de complicações como endocardite bacteriana, por exemplo, né? Nós temos um uso indiscriminado de anti-inflamatórios para dor, que também, que se for usado sem respeitar preceitos científicos de escolha e de dose, de definição de dose e posologia, por exemplo, pode levar a complicações como perda da função renal, que é um dos efeitos, né, infelizmente, atribuídos, né, à questão dos anti-inflamatórios. O uso dos corticoides da mesma forma. Uma prescrição, né, e um esquema posológico inadequado de corticoides pode complicar situações de uma diabetes já estabelecida, porque é um efeito dos corticoides elevar a glicemia. Então, nós temos várias situações, né? E as situações que eu mencionei são situações que expõem o paciente a um certo risco e às vezes não resolve o problema que ele está tendo, né? Aquele desvio fisiopatológico que a gente comentou em algumas aulas, que leva, então, à chance de se ter um novo problema de saúde ou a não resolução do problema que foi indicado à medicação. Essas situações nós chamamos, então, de morbidade relacionada ao medicamento, né? No qual, né, por muito tempo, né, vários estudos mostraram que aquele encanto que se tinha com o medicamento não deveria existir, né, porque eles podem, né, sim, causar problemas, né, quando não usado racionalmente. E as morbidades relacionadas aos medicamentos, né, elas têm várias causas, né, sendo que uma das principais é esse marketing agressivo, que sim influenciam, propagandistas influenciam muitos prescritores, né, e às vezes os prescritores, não atendendo a preceitos bioéticos, acabam, né, é, buscando uma premiação, talvez, né, alguma questão de recompensa financeira, prescrever inadequadamente medicamentos, né. Nós temos, né, evidências, sim, de melhorias, né, em termos de saúde com o uso dos medicamentos, mas também, né, ele não é 100%, tanto que a gente tem muitos casos, de pessoas que têm agravos, mesmo usando a medicação,
Temos uma dependência dos medicamentos como único agente de promoção à saúde, como a gente pode ver nessa charge aqui, né? Ao invés de fazer uma dieta, a pessoa prefere usar medicamentos para emagrecer. Da mesma forma, a saúde bucal também é influenciada sobre isso, né? Algumas medidas necessárias acabam não sendo adotadas porque você tem, né, talvez, alguma medicação, algum creme dental ultra sofisticado que promete mais do que entrega, né? E esse uso indevido, esperançoso e fascinado é o que gera um grande desafio, porque o profissional cirurgião dentista, ele pode estar também bem equipado em termos de escolha racional das medicações que ele vai prescrever, mas a população pode ter um pensamento contrário, fascinado, né? E aí que entra uma questão importante, que é a farmacoeducação, que é explicar corretamente o uso das medicações para que as pessoas entendam, né, como funciona. Exemplo que nós temos, né, envolve muita questão, por exemplo, novamente, do antibiótico, né? Ele é usado muito na odontologia como uma forma de profilaxia, onde você usa antes de uma cirurgia para evitar que a infecção venha a acontecer, né, uma infecção bacteriana. Então, durante um processo invasivo, pode ter deposição de bactérias, só que naquele local que foi feita a cirurgia já está presente o antibiótico e evita a ocorrência, então, né, de problemas que venham acontecer com risco de infecções mais graves, né? Só que as pessoas às vezes não entendem, porque elas pensam, se eu não sinto nada, por que que eu vou tomar a medicação? Então, a farmacoeducação é um componente muito importante, né? E realmente, assim, dentistas têm se destacado, né? Pela questão realmente de dispor um tempo para explicar como as medicações funcionam, para que o tratamento, né, cirúrgico ocorra adequadamente. E você não tenha uma complicação decorrente disso, em função de não usar um antibiótico adequadamente, né? E nós temos vários, né, estudos a respeito disso. Temos a definição científica, né, sobre a morbidade relacionada ao medicamento, que é o fracasso de um agente terapêutico, medicamento, em produzir o efeito desejado, que tem como resultado o próprio fracasso terapêutico, ou se não, a produção de um novo problema clínico, né? Então, um odontólogo, né, que não está preparado para fazer a prescrição, ele pode fazer com que não se alcance o resultado terapêutico, escolhendo um antibiótico errado para uma certa situação, por exemplo, ou produzir um novo problema. Se não explicar como usar adequadamente o antibiótico, né, poderá haver uma infecção que evoluirá uma questão de uma endocardite bacteriana. Então, a morbidade relacionada com o medicamento, né, não se não identificar e tratada, se transforma em mortalidade. E, infelizmente, temos casos aí. Recentemente aconteceu um caso no estado de Pernambuco, né, de uma jovem que retirou o siso e perdeu a vida, em função de uma infecção que se estabeleceu, né, e a não adoção de medidas farmacológicas, né, coerentes e o entendimento por parte dela de como proceder, né, com o uso das medicações, né. Então, a morbidade relacionada ao medicamento, ela tem um papel fundamental, né? É um desafio que se tem no dia a dia, principalmente para os prescritores, né? E uma pequena parte, cerca de 10%, é aquilo que a gente chama de idiosincrasias, né? Acontece de uma forma inesperada. Uma alergia, por exemplo, às vezes não tem como você prever. Mas 90% das situações de morbidade relacionadas com o medicamento são previsíveis e passíveis de prevenção. Alguma coisa pode ser feita, incluindo o entendimento correto da farmacologia e o emprego clínico adequado, né, da farmacologia clínica. Então, né, isso é sustentado, né, respaldado por diversos estudos, como um estudo que foi feito no Canadá, né, no século passado, né, em 1976, quase 50 anos atrás, né, no qual se observou, né, que 27% de internações de um dado hospital, né, para uma unidade cirúrgica incluíam problemas relacionados aos medicamentos, que são expressões de MRMs, né, sendo que 11% eram reações diversas e 16%, né, não resultado terapêutico. Tá, então, dentro desse universo, tinha, sim, também prescrições odontológicas que se enquadravam nisso. Pessoas que tinham efeitos, uma manifestação de um efeito diverso bem previsível, que não foi considerado na hora de prescrever, e pessoas que usavam medicação que não era a mais indicada, e que, nesse caso, né, complicou a situação e elas tiveram até que ficar internadas, né, em unidade médica. Temos também outro estudo, né, nos casos aqui dos Estados Unidos, né, que é o estudo de Potter e Dick, né, que eles viram que 25%, né, de situações que levavam à internação
envolvendo medicações, dentro da lógica da morbidade relacionada ao medicamento, né, eram previsíveis, podia ser evitado. Então, um quarto de internações tinha relação com medicação e uso inadequado, né? Em 88, né, no Dubois e Brook, fizeram um outro estudo que verificaram que em 24%, novamente, né, um quarto, né, das situações envolviam mortes, né, que eram previsíveis e passíveis de prevenção, se caso usasse a medicação adequadamente. Então, nós vemos aí umas responsabilidades, né, e dentro desses todos esses estudos, né, estão também as prescrições odontológicas, né, muitos prescrevem antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios e corticoides, além de outras situações também, né, que o odontólogo também acaba, né, prescrevendo como psicotrópicos também, né. Então, isso chama atenção, né? E no Brasil, nós temos uma escassez de informações a respeito, né? Nós não temos estudos ainda, né, de grande porte para dizer isso, mas sabemos que a gente não é diferente do resto do mundo, né? Nós temos também os nossos problemas de morbidade relacionada ao medicamento, decorrente de uma prescrição inadequada. Então, né, a indústria sempre dá uma pressionada nesse sentido, né? E uma das mais recentes que nós temos, né, que envolve até uma pergunta norteadora que eu falei no início da aula, que é a questão das novidades, né? Porque a indústria é ávida para encontrar novos medicamentos, né, para ganhar mercado e ganhar dinheiro, né? Nada mal ganhar dinheiro, nada mal buscar eh, novas alternativas farmacoterapêuticas, né? Mas algumas se passam, incluindo em situações éticas, né? Temos aqui exemplo, né, do advento do Vioxx, né, que eram os seletivos da COX-2, né, que a gente vai estudar, vai entender por que os cirurgiões dentistas preferem, né, esses seletivos da COX-2, não só por uma questão de uma proteção do estômago, né, porque os anti-inflamatórios podem irritar o estômago, mas pelo fato de ele facilitar processos de cicatrização, né. Então, mediante uma cirurgia, uma extração de dente ou outra cirurgia de outra natureza odontológica, né, o uso desse anti-inflamatório alivia a dor, alivia a inflamação e facilita um processo de cicatrização, que seria perfeito. Porém, né, o que se viu, né, é que esse mesmo medicamento, em pouco mais de 2 anos de consumo, começou a apresentar, né, esse anti-inflamatório, né, eventos, né, que criou pânico, né, na população de uma forma geral, que era a questão de problemas cardiovasculares que eles estavam provocando. Ou seja, pessoas que tinham problemas cardíacos prévios estavam tendo infarto, né, e outras complicações cardíacas e muitas vezes tendo caso de morte, né? E isso foi ainda, né, mais grave porque a própria indústria ela admitiu que durante o processo de avaliação clínica do medicamento percebeu alguns casos que eram necessários, né, que se estudasse com relação à segurança cardiovascular, mas eles omitiram isso porque decidiram, né, contra dados científicos, né, da pesquisa, a não fazer novos testes porque eles acreditavam que eram coisas ocasionais, mas não foram, né? Hoje, né, o Vioxx, né, os Coxibs, que são chamados, né, são comercializados, porém com dose, né? Aí vem aquela questão que a gente viu na aula passada, conceito de dose, e posologias menores, né, para que não se tenha risco, e também contraindicações, né, absolutas, no qual exige, né, uma retenção de receita, inclusive, né, para que se garanta que pessoas com problemas cardíacos não usem essa medicação. Então, o dentista, na hora de prescrever, né, um Coxib da vida, ele tem que se assegurar que o paciente não tem problema cardíaco, que você pode expor a um risco, essa MRM. E a coisa é tão séria que se uma pessoa se dirigir a uma farmácia, ela não consegue comprar a medicação se não tiver a receita. E a receita é um documento de conduta oficial terapêutica, onde se pressupõe que houve uma análise para que o paciente tenha mínimo de chance de ter uma MRM e também uma mortalidade relacionada ao medicamento, né? Então, para isso acontecer e não ter esses problemas, né? E aí vale ressaltar também nessa história do Vioxx, né, que o medicamento novo, a gente tem que ter cautela com eles, porque eles têm poucos estudos, né, pós-liberação clínica, que é uma pergunta também que está nas questões norteadoras, né? Medicamento mais antigo a gente tem mais segurança, porque vários estudos já foram feitos, né? Estão dizendo que ele é bom e pode continuar. Medicamentos novos só tem os estudos clínicos de liberação, e talvez passe alguns anos até ter estudos que vão dizer potenciais riscos, né? Um exemplo que a gente vai ver durante o estudo, né, dos AINES, né,
da própria nimesulida, que alguns países estão sendo proibidas, porque estão descobrindo uma forte relação entre o uso crônico e abusivo de nimesulida e aumento de doenças renais, né, que levam à hemodiálise. Mas o que é esse uso racional que eu comento com vocês, né? O termo racional, ele está ligado à questão da razão científica, de você tomar decisões pautados, né, em argumentos científicos, né? Diferente de um racionamento. Muitas vezes as pessoas acham que o uso racional de medicamentos é usar pouco medicamento. Não é isso, né? Não é uma questão econômica, né? Não é escassez. Mas sim uma questão que é, dentro da farmacologia, né, um campo de investigação que se baseia no uso pautado nas evidências científicas que levam a um uso pautado em razões científicas e, por isso, um uso racional, né? E é uma questão que vem sendo também muito fortemente falado dentro da questão odontológica, né? Tanto que o próprio Conselho Federal de Odontologia promove eventos, né? Principalmente no dia 5 de maio, que é o dia do uso nacional de medicamentos, né? Chamando a atenção dos dentistas, né? Em relação a esta responsabilidade, né? E também da necessidade de procurar sempre, né? Se atualizar com relação a isso, né? Então, né, use apenas a orientação de um profissional de saúde adequado, Conselho Federal de Odontologia, recomendando à população e seus profissionais que se use as coisas pautadas na ciência, né? E o uso racional de medicamentos, né, é a melhor forma de lidar com o medicamento. Porque nós temos as questões farmacodinâmicas, farmacocinéticas, agonistas, antagonistas, né, desvios fisiopatológicos a serem consertados, né? Mas a informação que começa na escolha do medicamento adequado, passando pela farmacoeducação que tem que ser feita com o paciente, são essenciais. E todas têm que ser realmente pautado em trabalhos científicos, né? E nós temos, né, muitos trabalhos científicos sobre isso, né? Então, tem esse trabalho, né, do Dr. Renato Rodrigues de Figueiredo, né, um dentista, que fez, né, um artigo muito bom para a odontologia que fala do uso racional de medicamentos na odontologia, conhecimento, percepções e práticas, né? Então, assim, dentro da odontologia é fundamental e essencial, né, esse tipo de conhecimento. E quando a gente começar a falar das classes, né, farmacológicas, vamos resgatar isso, né, com certeza. E o uso racional de medicamentos, então, objetiva o uso baseado na razão, né, baseado na ciência, né, e visa combater as morbidades relacionadas ao medicamento. Qual é a relação, então, da URM, uso racional de medicamentos, e MRM? O uso racional de medicamentos tem como um dos objetivos impedir essa ocorrência de morbidades relacionadas ao medicamento. Porque uma vez que eu uso com racionalidade, conhecimento científico e atualizado de maneira científica, eu sei o que está fazendo, o que estou fazendo e vou evitar riscos que possam acontecer, né? E aí, então, né, para evitar essas MRMs, então, que são previsíveis e passíveis de prevenção, esta prevenção, né, esta proteção ao paciente se dá pelo uso científico, do qual nós temos, né, uma questão fundamental e essencial, que são as fontes de informações sobre medicamentos, né, que são os artigos científicos confiáveis e de alta hierarquia científica, como meta-análises e revisões sistemáticas, né? E, né, o uso racional de medicamentos, então, além de combater a MRM, faz este combate pela seleção adequada dos medicamentos, baseado em evidências clínicas para uma dada situação, né? Então, essa seleção científica com fontes confiáveis, né, visa combater a morbidade relacionada ao medicamento. E o que vem a ser essa evidência científica, né? A evidência científica é uma sistematização, né, de organização dos trabalhos científicos, onde você tem uma hierarquia, né? Eu até comento, né, faço uma analogia, né, com o jogo de baralho, por exemplo, né, o truco, né? A gente sabe que o zap é maior que o sete copas, né? Que é maior que a espadilha, né? E assim por diante, né? E também no poker também, né? Full hand é superior, né? As outras sequências também. E na ciência também nós temos essa hierarquia, né? Nós temos cartas mais fortes, né? Aí então, né, nós temos, né, um topo, né, e os trabalhos científicos mais confiáveis, né, chamados de revisões sistemáticas.
do qual, né, na sequência, nós temos os ensaios clínicos randomizados, né? Dentro da revisão sistemática tem meta-análise também, é importante dizer, né? Depois, estudos de corte, caso-controle, relatos de casos e opiniões de especialistas. Claro que, se você tem uma revisão sistemática que fala que o medicamento X, né, deve ser usado ou deve ser evitado, que deve ser usado por gestante ou deve ser evitado por gestante, eu vou seguir a carta mais forte, né, do jogo, né? E não vou, né, dar atenção para estudos de menor qualidade. Esses estudos, na verdade, né, relato de caso e estudos, né, animais, né, mais simples, né, eles são para ver tendências e não evidências, né? Tem uma diferença aí. Tendência é quando você vê que há uma possibilidade. Então, você fará mais estudos de qualidade. A evidência não. A evidência mostra uma certeza para você que aquilo que você está escolhendo para uma gestante, para um idoso, para uma criança, é seguro, eficaz e necessário, né? Porque os estudos te dão esta certeza, né? Então, o uso racional de medicamentos é usar as evidências mais robustas que existem, né? Você tem situações em que tudo é novo, né? O Vioxx, por exemplo, ele não começou com revisões temáticas, né? Ele começou com estudos de casos de controle. Depois, né, as revisões sistemáticas mostraram que ele era inseguro para quem tinha problemas cardíacos, né? Então, você tem uma certa realidade aí, né? E as situações em que é tudo muito novo também, né? Tipo, durante a pandemia, né? Toda aquela história da cloroquina, né? Tinha muito a ver, né? Com essa situação, né? De você não ter estudos robustos. E o estudo que foi feito de relato de caso mostrou uma tendência que a cloroquina poderia ser útil. Mas na prática, depois, os estudos mais robustos, né, as cartas mais fortes do jogo, falaram que não, né? Então, eu preciso ter essa consciência também, porque se eu for me informar sobre dado medicamento, eu preciso saber se eu estou tratando de tendências ou de evidências. Tendências, pode ser. Evidências se diz, sim, use, porque é o mais indicado, né? Então, né, todos esses estudos, né, são importantes, né, mas quando os estudos, né, são mais elaborados, né, como caso controle, como duplo cego, randomizado duplo cego, e como, né, os ensaios clínicos randomizados, né, e as revisões sistemáticas, né, temos que sempre buscar aquelas que têm maior hierarquia, então, que é mais seguro, as informações são mais seguras, né. E é isso que a gente vai fazer um pouco durante a disciplina, a gente vai aprender como é que o fármaco age e ver o que as evidências acabam falando, né, de qual o melhor procedimento que vocês adotarão, né, frente a uma situação, né, de fazer uma prescrição, né. Então, a força de evidência é um elemento importante, tá, gente? E a força de evidência, ela está atrelada à hierarquia. Se eu tenho uma meta-análise, eu não vou usar mais, né, ensaios clínicos. Se eu tenho estudo de ensaios clínicos, não vou usar estudo de caso e assim por diante, né? Então, da Rosa, em seu livro, né, ele fala que, obviamente, que um ensaio clínico randomizado por cego controlado por placebo supera de longe a opinião de um único especialista em sua experiência clínica. Tem muito disso também, né? Tem gente falando, no meu consultório dá certo. Quantas pessoas você atende no seu consultório? E uma meta-análise pode atingir 50 mil pessoas no estudo, né? Você confia mais em quem atendeu 10 pessoas por dia ou no estudo com 50 mil pessoas, né? Então é isso, né? Você acha que, né, o Zap vai perder para o Sete Copa? Não tem como, né? Então, um pouco essa lógica que existe, né? Tá, então, né, a seleção de informações, né, adequadas é essencial, né? E ela tem que ser feita, então, seguindo essa lógica que eu apresentei para vocês, né? Em artigos mais qualificados, né? E existe uma classificação para isso, né? Que lá está no exercício, inclusive, né? Que é a classificação ABCD. Medicamentos A vem de meta-análises, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. O que significa, né? Um medicamento classificado como A? Significa que segmento obrigatório, salvo na ausência de uma contraindicação. Tem uma pergunta também, vocês vão ver lá no exercício, né, que fala disso, né? Então, o melhor é usado sempre? Depende. Você pode ter um medicamento A, mas ele diz que é contraindicado para gestante. Então, a gestante não vai usar o melhor, vai ter que usar, então, obviamente, o B, né? Que aí, então, é útil, né? Porém, tem um benefício provável, né? Não é obrigatório, é provável.
Se eu não tenho nem A e B, vou pegar a série de casos, né, no qual o benefício é desconhecido. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que serva para nada, pode ser que vai expor o paciente a um grande risco. E por fim, né, a última divisão, a série D, né, são os artigos que são de recomendação de especialistas, né, sem devida avaliação nenhuma, simplesmente sugestões. Hoje em dia, com a democratização do acesso a artigos científicos pela internet, né, a gente tem que seguir e procurar sempre, né, medicações de grau A, né? E sempre também buscar de grau B, porque você pode ter contraindicações para gestante, para idoso, para criança, né? Enfim. Nós vamos trabalhar muito nessa questão, né, de saber, né, identificar medicamento A e B. Então, o uso racional tem esse objetivo, essa seleção criteriosa necessária que tem que ser feita, né? Tem as recomendações e seus níveis, né? E existe um esquema, né, que eu vou apresentar para vocês, né? E esse esquema chama esquema de uso racional, né? Referente às recomendações. Como é que funciona? Primeira parte desse esquema, né? É com relação às recomendações de uso. Esse ABCD aqui não tem a ver com os níveis de evidência, é diferente, tá? Só para não confundir. Então, garantia de uso correto. Estudos clínicos dizem que recomendação A1, uso contínuo sem interromper. Classificação A2, usar na quantidade total prescrita por tempo determinado. A3, uso agudo, não repetir. Daí vem classificação B, garantia de eficácia. Lembrando que não é o mesmo ABCD de antes, tá? O outro é de artigos, esse aqui é de uso, código de uso. B1, administrar com alimentos para melhor absorção. Acontece processos farmacocinéticos assim, a gente vai ver alguns. B2, administrar com o estômago vazio para melhor absorção. Também. B3, não administrar com leite e derivados para não comprometer a eficácia. Aquela história que não pode usar certos medicamentos com leite, né? E daí por diante. Na questão C, administrar com alimentos para evitar efeitos adversos, né? Evitar uso de álcool, né? Então você tem as classificações e as particularidades, né? Alguns medicamentos não pode mastigar, alguns é debaixo da língua. Então eu tenho essa classificação de uso e todas as informações, obviamente, que estão aqui presentes, né? Nesse código, nessa codificação, eles são baseados nas evidências científicas de melhor qualidade, né? Então, esse é o esquema 2. Outro ABCD evidência, este ABCD de uso, também pautado, né? Mas é um código. E nós temos a classificação 3, que é específica para gestante, que aí nós temos, né, o ABCDX aqui, que aí, no caso, né, medicamento A, né, não tem risco para o feto, o B tem um certo risco, melhor avaliar. Classificação C, né? Tem efeitos somente se o benefício for muito superior ao risco. O D não usa e o X teratogênico, leva a má formação. Então, novamente, códigos ABCD, que são diferentes entre eles. Lembrando, o primeiro é de evidências, né, o mais indicado. O segundo é codificar a forma de uso, juntamente com letras. E esse é uma classificação que diz que, à medida que avança no alfabeto, maior o risco para o feto, né? E aí tem, né, a classificação também para gravidez, lactação e infância, né? Que aí é o uso por cores, né? O verde, liberado. O amarelo, avaliação médica ou odontológica. E o vermelho, não usar em hipótese alguma se a mulher estiver amamentando. Infância, a mesma coisa. Uso liberado a partir de certa idade, ou uso com avaliação médica, ou não usar. A criança não pode usar em hipótese alguma, né? E aqui o G da gravidez, né? Naquela classificação antes, né? No ABCDX, né? Esse é o esquema 4 de classificação no uso racional de medicamentos. Aí vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Tem esses fichários, né, que são para orientação dos prescritores, né, que eles funcionam da seguinte maneira, né? Temos aqui, inicialmente, um medicamento indicado, o grau de recomendação ABCD, conforme eu mencionei para vocês, né? Meta-análise A, né? Estudo de casos, né? Cai lá para o D. Forma farmacêutica e concentração, né, que seria a dose, esquema de administração, duração, tratamento, interações, custo e as recomendações quanto ao uso
quanto à gravidez, lactação e infância. Então, vamos ver aqui o exemplo, né? O nome da medicação estará aqui, né? A forma farmacêutica dele está aqui, né? A posologia é apresentada aqui, né? Duração do tratamento, né? Se é agudo por dias ou se é para o resto da vida, as interações medicamentosas mais relevantes, né? E aqui a classificação de evidência. Se ele é A, então, perfeito, uso obrigatório. Se ele é B, na ausência de A ou na contraindicação do A, eu uso B. E aqui embaixo, né, as classificações de recomendação de uso, que é a classificação de esquema 2, que vai ser letra e número. A1 usar de tal forma, B2 usar de tal forma, C3 usar de tal forma, e aqui as cores, né, que no caso aqui seria verde e amarelo, né, para a questão de liberou ou não liberou, né, e na infância a mesma coisa, usa ou não usa, né. Então, né, temos essa forma, né, de fazer as classificações de todos os esquemas apresentados anteriormente, né? Bom, então, classificação que está aqui nesse canto superior direito é esta classificação aqui de evidência, certo? A questão, né, de recomendação de uso é relacionada ao esquema 2, que é esta tabela aqui, A1, A2, A3, usa com alimento, usa de estômago vazio, né? E a outra classificação, que é o esquema 3, gravidez. Eu tenho essa classificação internacional, ABCDX, então, conforme a letra aparecer aqui, eu vou saber se tem risco ou não na gravidez. E, por último, a classificação por cores, né? Verde liberado na lactação, na amamentação, amarelo consulta ao profissional, né, médico ou dentista, o vermelho não pode usar em hipótese alguma, não tem como. Infância, mesma coisa. Criança pode usar, avaliação criteriosa do médico ou do dentista, e o vermelho não usa em hipótese alguma, né? Então é assim que funciona, e vamos pegar exemplo aqui de um medicamento, dexametorfano, que é usado para tosse. Recomendação dele é A, então uso obrigatório, né? Porque tem meta-análise que fala que ele é útil, né? A questão, né, das recomendações. Aí eu tenho aqui o A3. O que o A3 significa, né? O A3 é que, né, deve ser usado de forma aguda, não é para ser usado para sempre. Então, né, você vai educar o paciente para não usar constantemente, né? Critério B, não existe uma classificação definida para o dexametorfano, né? Aí tem o D5 também, né? Que aí tem que consultar essa tabela e ver aqui, né? Qual que é a recomendação. Gravidez B tem um certo risco, né? Mas que é mínimo. Então, uma grávida pode usar. Questão da lactação. Esse medicamento, ele tem que ser usado com avaliação médica ou odontológica, né? Porque pode sair no leite e afetar a criança. E a criança já nasceu, né? Tem até 12 anos. Pode usar, porque o verde é uso liberado. Então, essa é a interpretação, né? Vamos pegar outro exemplo, né? Que é mais próximo aí da odontologia. Vejam só, o diclofenaco, né? Usado aí para algumas questões envolvendo dor. Diclofenaco, o grau de recomendação dele é B. Existem outros anti-inflamatórios melhores. Mas a impossibilidade pode usar esse que ele tem uma boa recomendação, né? Então, ele é útil, né? Tem um benefício provável, né? Não é o A, mas é melhor do que o C, por exemplo, né? Daí, na sequência, né, as recomendações, né? A3, então A3 é uso contínuo, não é para usar para sempre, né? Então você usa um determinado tempo. Se não melhorar, procura de novo, né, o médico ou o dentista para saber o que está acontecendo, né? Para uma reavaliação. A questão, né, não tem problemas com relação ao B. Na questão C, né, tem que ser usado aqui com refeição para evitar irritação no estômago. Se você tomar de estômago vazio, você tem irritação no estômago. Na questão G, gravidez, duas letras, né? Significa o quê? Trimestres. Primeiro trimestre é seguro, segundo e terceiro trimestre da gravidez, ela não pode usar, tem risco, não é teratogênico, mas é arriscado. Começo da gravidez pode usar, passou o terceiro mês, não pode usar. A mulher está agora amamentando, amarelo. Se é amarelo, né, tem que ter uma boa avaliação do dentista para ver se realmente é necessário ou se vai trocar, né? E na questão da infância, né, só acima de 14 anos. Abaixo disso pode trazer alguns efeitos, como fascite, necrosante, que a gente vai estudar. Então, essa tabelinha é meio que para orientar, né? Se você está atendendo no seu consultório uma grávida, né, uma mulher que está aumentando,
ou é uma criança, né? Recomendações estão aí. Vai escolher o anti-inflamatório. Recomendação está aqui. Aí você acha um A, você vai ter que usar o A, né? Na questão envolvendo, né, o tipo de uso, né? É usar por um tempo determinado. Se não melhorou, alguma coisa deu errado, tem que ter uma reavaliação, né? E se for usar junto com o alimento para não irritar o estômago. Então são, né, questões, né? Vamos pegar o ibuprofeno agora, né? Também muito usado nos processos de dores, né? Recomendação dele é A, né? Uso obrigatório, né? Já é melhor que o diclofenac, né? Daí, algumas coisas repetem, assim, porque é da mesma classe, né? Os anti-inflamatórios, né? Então, uso por tempo determinado, né? Tem que explicar isso para o paciente, né? A questão, né, do uso, né? Então, usar, né, junto às refeições e evitar, né, o uso de certos alimentos, que é a recomendação aqui. Na gravidez, né? Então, a mulher grávida não deve usar ibuprofeno. Criança, usa à vontade, é verde, né? Não, desculpa, lactação, né? Pode usar à vontade, é verde. Criança, acima de 6 meses, só acima de 6 meses, né? Antes disso, não deve. Mas orientações também pautadas, né, na questão científica. Então, é assim que funciona, né? A questão do uso racional, né? Do uso da ciência. E para a gente encaminhar para o encerramento, né? Então, o uso racional de medicamentos é o uso pautado em ciência que você organiza, como eu organizei esses esquemas aí, apresentei para vocês, né? Os níveis de evidência, né, que é o A, B, C, D, é para dizer quanto que o medicamento realmente é eficaz, ou tem eficácia provável, ou não se sabe a eficácia ainda, só uma tendência, né? Classificação, então, A, B, C, D, de indicação de medicamentos, né, é aquela outra, né, que vem com letrinha junto, né? Então, essa classificação, na verdade, é que vem com a letrinha. A1, A2, A3, ela serve, né, para dizer como usar o medicamento, né, as recomendações de uso, né? A questão de optar sempre pelo medicamento qualificado, né, o mais novo, né? E a questão da escolha, né? Sempre é para usar, né, aqui nos níveis de evidência, o A. Não, porque o medicamento A pode ter contraindicação para gestante. Ela não vai usar, ela vai usar o segundo melhor, né? Um B, desde que também ele não seja, né, agressivo à questão do estado de gestação, né? E medicamento novo é sempre melhor? Não, a gente tem que ter muita cautela. Porque os estudos novos, você não tem evidências, você tem muita tendência em aprovação clínica, né? Então, muito cuidado para usar medicamento novo, né? Aí tem o link aqui, que eu vou deixar para vocês, que tem a tabela completa, aquela tabela que eu usei ali para exemplificar, completa com alguns medicamentos. Então, consultem as tabelas, né, que está aí, e vê se uma mulher grávida de 7 meses hipertensa pode usar o captopril. Vejam se uma mulher que está amamentando pode usar ciprofloxacino, um antibiótico muito útil também na odontologia. Uma mãe que quer dar dipirona para a filha de 6 meses, pode ou é acima de 1 ano, 2 anos, vai saber, né? E as orientações, né? Aquela A1, né? Seria a tabelinha do A1, A2, B1, B2, para melhor uso da azitromicina. Então, pessoal, esta é a parte, então, do uso racional de medicamentos, esses são os exercícios, tá? E na próxima aula a gente vai começar a ver, né, as classes, vão começar pelo sistema nervoso central, que aí tem muitas medicações, né, que são, inclusive, utilizadas, né, para procedimentos, né, e para relaxar o paciente que tem fobia por dentista, né? E vamos avançando, sempre trazendo os conceitos da primeira aula e esse entendimento de uso racional de medicamentos, ok? Então, fica, né, as orientações aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado.